Esse é o canal Espírita Responde número 111 e hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Vamos entender o que acontece a esse espírito após a sua desencarnação e mais, vamos acompanhar uma entrevista realizada por Allan Kardec com o espírito de um suicida que era ateu enquanto reencarnado. São informações, pessoal, incríveis. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira, às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Fernando César, e ele diz o seguinte, olha só: tem uma vizinha que se enforcou. O que pode acontecer com sua alma? Fernando, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Pessoal, antes da gente começar, vou pedir licença aqui para vocês, eu vou trocar a palavra suicídio por algo como abreviar a própria vida. Assim eu não preciso ficar diminuindo o volume sempre que eu citar essa palavra e o YouTube não restringe o nosso vídeo, tá bom? E o objetivo é que o vídeo chegue a mais pessoas possíveis, para que ele possa ajudar muitas pessoas. Então nós vamos falar aqui agora brevemente sobre esse ato de abreviar a própria vida e depois então nós vamos para a entrevista com esse espírito, com esse irmão que tomou essa triste atitude. Bom, primeiramente, pessoal, eu quero trazer para vocês a indagação de Kardec aos espíritos benevolentes na questão 944 de O Livro dos Espíritos. Veja só essa indagação e a resposta. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. É muito interessante, pessoal, que na resposta que Kardec obteve é dita a palavra voluntário. Por que isso? Porque nós não podemos entender que todos aqueles que abreviam a própria vida terão o mesmo destino, lá na espiritualidade e as mesmas expiações na próxima reencarnação. Porque veja, pessoal, Deus está mais preocupado com as nossas intenções do que com os nossos atos propriamente ditos. E isso não apenas na questão de abreviar a própria vida, mas em todos os aspectos da nossa conduta. Mas voltando aqui então para essa questão do nosso vídeo de hoje. O que seria então abreviar a própria vida de maneira voluntária? É quando a pessoa comete o ato com a intenção de morrer. Talvez porque o relacionamento amoroso acabou, talvez porque a pessoa perdeu dinheiro, talvez porque essa pessoa se envergonhe de algo que fez, talvez porque um ente querido desencarnou e ela faz isso querendo se reencontrar com ele. Tudo isso, pessoal, quando a pessoa tem a intenção de morrer, é abreviar a própria vida de maneira voluntária, intencional. E isso demonstra a falta de fé e confiança nos desígnios de Deus. É o abandono das próprias provas e expiações que essa pessoa precisa enfrentar para a sua evolução moral e espiritual, quitando débitos de reencarnações passadas. E ainda, a agressão ao corpo físico que leva a pessoa
a abreviar a própria vida, fere a lei divina de conservação. Então, abreviar a própria vida de maneira voluntária vai gerar terríveis sofrimentos na espiritualidade e na própria reencarnação. E ainda, qualquer intenção de se reencontrar com entes queridos já desencarnados será adiada em séculos e séculos. Então, acredite, pessoal, abreviar a própria vida não é a solução para nenhum problema e para nenhuma tristeza. E esses que abreviam a própria vida de maneira voluntária, conscientes, sofrem padecimentos, grandes padecimentos na espiritualidade e também na próxima reencarnação. E o que os espíritos que abreviaram a própria vida nos dizem é que se as pessoas reencarnadas soubessem como é esse sofrimento, elas nem cogitariam tal ato. Agora, nós temos ainda aquelas pessoas que abreviam a própria vida de maneira involuntária. São aquelas que desencarnam devido a uma vida desregrada, desencarnam por problemas devido ao uso de drogas, álcool, cigarro e outras situações também. Essa pessoa, esse espírito também sofrerá as consequências desse ato, sofrerá na espiritualidade e em uma próxima reencarnação. Agora, pessoal, tem aquelas pessoas que abreviam a própria vida movidas por transtornos mentais, ou psicológicos, ou psiquiátricos, e nesse caso, a pessoa não tem a intenção de morrer. Veja, alguém com depressão severa, ela comete o ato, mas não quer morrer. Ela quer que a dor acabe. Então, como essa pessoa pode passar por sofrimentos na espiritualidade na próxima reencarnação? Não tem como. Mas veja, não são todos os casos de depressão que a pessoa não sofre por abreviar a própria vida, pois eu estou falando aqui de depressão severa. Tem pessoas com depressão que dizem, não quero mais viver, então ela comete esse ato. Ela o fez de maneira voluntária. Então veja, há pessoas com depressão que não abreviam a própria vida. Elas lutam e cumprem o seu planejamento reencarnatório até o fim. Então, por exemplo, a pessoa terminou um relacionamento amoroso e diz, eu estou com depressão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela depressão severa, atestada por um profissional. Agora, há ainda aquelas pessoas que abreviam a própria vida se sacrificando por outras. Essa pessoa não quer morrer, mas devido a um ato para salvar outras, ela acaba desencarnando. Isso também não pode ser considerado abreviar a própria vida de maneira voluntária. Tá certo, pessoal? Então nós vamos agora para essa entrevista com esse irmão ateu que abreviou a própria vida. Essa entrevista está na Revista Espírita, ano 4 de 1861, edição do mês de fevereiro. Então está aqui, pessoal, Conversas Familiares de Além Túmulo, o suicídio de um ateu. O Sr. J.B.D. era um homem instruído, mas saturado em extremo de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. Afogou-se voluntariamente há 2 anos. Foi evocado a pedido da família. Evocação. Número 1. Evocação. Resposta. Sofro. Sou um condenado. 2. Fomos levados a vos evocar em nome de um dos vossos parentes, que deseja conhecer a vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta evocação vos é penosa ou agradável? Resposta: penosa. A vossa morte foi voluntária? Resposta: sim. Observação: o espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, encoleriza-se, quebra o lápis e rasga o papel. Tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós.
Resposta: sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? Resposta: o tédio de uma vida sem esperança. Observação: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ter objetivo, uma vez reconhecido que, por tal meio, não se escapa do mal senão para cair no outro 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Estarão errados? Serão sonhadores os que nele buscam, antes de tudo, o fim moral e filosófico? Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. Continuando a entrevista: quisestes escapar às vicissitudes da vida, ganhastes alguma coisa? Sois agora mais feliz? Resposta: por que não existe o nada? Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa situação. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como no braseiro, horrivelmente atormentado. Donde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Resposta: em anterior encarnação eu fora mau, e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Observação: aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos que, conservando o orgulho, não se arrependem das suas faltas. Não se deve esquecer que a Terra é um lugar de expiação. Eis a razão por que se encerra tantos espíritos maus encarnados. Continuando a entrevista: quando vos afogastes, que ideia tinhas das consequências? Que reflexões fizestes nesse momento? Resposta: nenhuma, pois tudo era o nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda sentença, teria de sofrer mais ainda. Agora estais bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: ah, tudo isso muito me atormenta. Tornaste a ver vossa esposa e vosso irmão? Resposta: oh, não. E por que não? Resposta: para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e só na ventura se reúne. Eis o que é. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair para junto de vós? Resposta: não o façais, pois não o mereço. Por que vos opondes? Resposta: porque ele também não é feliz. Receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para nós. Resposta: não, mais tarde. Vosso parente pergunta se assististes o vosso enterro e se ficastes satisfeito com o que ele fez na ocasião. Resposta: sim. Tendes algum recado para os vossos parentes? Resposta: que orem por mim. Parece que no círculo das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhes digamos algo a respeito? Resposta: ó, os desgraçados, assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhe posso desejar. Se pudessem avaliar a minha triste posição,
muito refletiriam. Evocação de um irmão do precedente, que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou, posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo. A sua escrita é clara e legível. Então agora, pessoal, é a entrevista com o espírito do irmão daquele que abreviou a própria vida, tá? Evocação. Possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Resposta: não, ele me foge. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Não sofreis aí na terra no vosso orgulho, no vosso amor próprio. Quando obrigados a reconhecer os vossos erros, o vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhardes a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca, pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Resposta: de uns e de outros. Enquanto nos entretínhamos com vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Resposta: ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa prece, a essa divina panaceia. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!